Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Quase boa noite, né? Boa tarde, saindo da noite para ir para saindo da tarde para ir para noite, né? Boa tarde, Flávia, Thaís, outra Thaís, Isa, Lucélia, Dani. Boa noite, pessoal. Boa noite, né? Boa noite às nutris, médicos, todo mundo que tá entrando aí hoje com a gente. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live, tá? Falando sobre o pâncreas e sobre as repercussões pós-cirurgia bariátrica, né? A gente precisa explicar um pouquinho para as pessoas que mexerem em um órgão, não, né? A gente também tá mexendo em outros órgãos, então não existe só aquela coisa de, eu operei só o estômago. Vamos falar sobre, né, os casos aí que saíram na mídia, boa noite, casos famosos aí sobre questão de bariátrica e pâncreas, casos recentes que aconteceram. As convidadas de hoje são doutora Silvia, gastroenterologista maravilhosa. Tô até nervosa, gente, ó. Botei a roupa, fiz a maquiagem para receber, né? A gata dá o nome na gastroenterologia. E doutora Letícia é nutricionista. E também passando para avisar vocês que hoje, no dia 30 de janeiro, o carrinho do Complexo Bari, né, nossa educação continuada em cirurgia bariátrica, está disponível aí para vocês. Então, vamos participar de educação continuada, porque eu acredito que esse é o único combate real aos problemas futuros da cirurgia bariátrica, que podem acontecer, não existe perfeição em nada, mas a gente consegue, com muita educação, manejar muita coisa, tá? Então, deixa eu ver se elas já estão aí. Aceitei. Falta a Letícia. Vocês me perdoem a minha falta de ar, gente, que eu tô gestante, parece que eu, né, fico com essa falta de ar. Olha ela, doutora Silvia, maravilhosa. Tô passando mal aqui, eu e a Catarina, a gente tá nervosa, doutora. Bia, prazer estar aqui com você. Na verdade, a gente tem trocado muito, né? Muita experiência, muitos assuntos em comum, mas está aqui com essa troca e vai ser um trio, né? Com essa troca de nós três, vai ser São muito quatro, legal. A Catarina, claro! menino. Não posso esquecer da Cacá, mas vai ser muito legal. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É um assunto assim que está muito em alta, né? Oi, Letícia. Olá, tudo bem? Tudo boa bom? noite, meninas. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde. E pode concluir, doutora, que a gente está aqui ouvindo. E eu estava brincando aqui, Letícia, que a gente tem trocado muito duplamente, mas agora o trio aqui está completo para a gente trocar bastante. Eu acho assim um assunto palpitante, muito atual, e falar do pré um pouco, chamar atenção para o pré, né, bariátrico, para algumas pessoas talvez estejam interessadas no assunto ainda na decisão pré-cirúrgica, e é um momento muito importante, né? E claro, do pós, do pâncreas e tudo isso. Muito legal, parabéns pela iniciativa, parabéns pela informação, e quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, ganham, com certeza, é qualidade de vida. Se uma pessoa hoje sair daqui bem informada, nossa, eu já fico muito feliz para a pessoa não passar pelo que eu passei nesses últimos 2 anos. Doutora, eu queria começar. A Letícia já é de casa, todo mundo já conhece a Letícia. Sou de casa também. Mas a Letícia vai se apresentar também, mas eu gostaria de já começar com vocês duas com algo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que foi o que realmente abriu minha cabeça, né? Eu comecei, depois de 1 ano e meio, não me sentir muito bem pós a cirurgia bariátrica. Eu era
sempre fui acompanhada, sou acompanhada antes da cirurgia bariátrica, tá? Eu operei em 2019, mas sou acompanhada muito antes por causa da obesidade e fiz processo também pré-cirúrgico. Mas quando eu fiquei muito ruim, eu tive que marcar, né, o cirurgião bariátrico aqui nos Estados Unidos e ele deixou eu falar por 20 minutos, assim, sem pausa. Quando eu falei, abri meu coração, que eu falei, agora eu vou ouvir, ele vai resolver minha vida. Ele respirou e falou: seu problema é anatômico? Não. Então você precisa de um gastroenterologista, né? Então isso abriu uma coisa na minha cabeça que eu nunca tinha pensado, porque para mim quem cuidaria da minha cirurgia bariátrica seria apenas o cirurgião bariátrico e a nutricionista, né? Então ele deixou eu falar e falou: não, seu problema é gastroenterologia. O dia que você tiver um problema anatômico, uma hérnia que eu precisar te operar, aí você vem conversar comigo. E fez o encaminhamento e eu saí, né? E agora? Nem sabia que o gastroenterologista tinha tanta importância dentro disso daqui. E hoje eu começo a observar, né? E eu vejo que o pessoal os meus colegas aqui, que todos eles se reportam, não que de forma errada, ao cirurgião bariátrico, mas eu acho que está faltando um esclarecimento de quem é o gastroenterologista, a importância dele, né? E o quanto ele também precisa acompanhar a cirurgia bariátrica para o resto da vida. Né? Então, eu gostaria que a senhora iniciasse falando qual é a atribuição do gastroenterologista. O que o gastroenterologista faz que fez o cirurgião competente me dar essa resposta? Então, na verdade, Bia, assim, isso é uma resposta super ampla, a pergunta é maravilhosa. E eu amplifico até a resposta no sentido do pré e do pós-operatório, tá? Eu brinco que nosso sistema do trato gastrointestinal ele é completamente conectado, né? E quando a gente fala em conexão, eu estou falando do tubo digestivo, fígado e pâncreas. Eles não têm separação anatômica, né? Então, assim, se você me perguntar hoje, a decisão do tipo de cirurgia, inclusive, tanto a indicação quanto a decisão do tipo de cirurgia bariátrica a fazer pelo paciente, depende da avaliação do gastroenterologista. Por muito tempo, a gente passou um período fazendo endoscopia pré-operatória, pesquisando H. pylori e tratando ou não na dependência e acabou. Era isso pré-operatório, entre aspas. E a gente viu que estávamos errados. E isso não é longe de ser suficiente. Então, assim, o que o gastroenterologista faz no pré-operatório? Ele faz, claro, a avaliação anatômica, mas ele faz a avaliação intestinal do ponto de vista de absorção dos nutrientes pré-operatório, da microbiota pré-operatória e a avaliação hepática e pancreática. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente com obesidade é um paciente que vai ter provavelmente uma característica de esteatose hepática antes da cirurgia. Mas que grau de esteatose é essa? Ele tem função hepática boa ou não? É um paciente que tem fibrose no fígado ou não antes da cirurgia? É um paciente que vislumbra precisar de um transplante de fígado após a cirurgia? É um paciente que tem alguma intolerância alimentar antes da cirurgia? E vamos citar um paciente que tem uma intolerância ao glúten, uma doença celíaca. Se eu não faço o diagnóstico pré-operatório, ele não vai ter, digamos, que ele faça um bypass de técnica cirúrgica, ele não vai ter local para eu biopsiar o duodeno pós-cirurgia. Ele perdeu a chance diagnóstica da vida dele inteira porque ele não passou no gastroenterologista no pré-operatório. Então, assim, antes de responder essa pergunta do pós-operatório, eu chamo muito a atenção que a obesidade é um problema de saúde pública, dependendo da população que a gente esteja falando, a gente está falando de 30% da população. A cirurgia bariátrica, quando bem indicada, ela é salvadora, tá? Não tenho nada contra, tá? Mas precisa ser bem indicada e o paciente precisa ser bem avaliado no pré-operatório, tá?
E no pós-operatório é um acompanhamento contínuo, tá? Não quer dizer necessariamente que o paciente Eu tô ciente. vá ter Eu tô ciente. complicações, mas é um acompanhamento para o resto da vida. É um casamento para o resto da vida. Para mim foi uma surpresa eu saber que eu preciso passar, né? Eu tô grávida, gestante, e eu passo pelo alto risco, a médica obstetra, uma vez ao mês, mas para minha surpresa, eu não sabia que gestantes bariátricas aqui, né, onde eu moro, passam pelo gastroenterologista a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias eu tenho que ver o meu gastroenterologista. Isso para mim foi algo realmente fora do que eu conhecia do que era cirurgia bariátrica. Eu não sabia que eu ia ter que ter. Eu achei que o meu acompanhamento mesmo seria com o cirurgião. E hoje não. Hoje eu passo pelo alto risco, né? Gestação bariátrica é alto risco e passo pelo gastroenterologista a cada 15 dias, com exame de fezes, várias coisas que eles vão conversando comigo. E tem o cirurgião bariátrico de backup, que tem o telefone, né, do escritório e tal, que se tiver alguma hérnia, né, alguma obstrução durante a gestação, que também é comum, eu me reporto a ele. Né? Então, é um pessoal que está trabalhando bem assim, multidisciplinar, e tem também a nutricionista, tem lá a Letícia, que também me atende, tem a nutricionista aqui nos Estados Unidos que me vê a cada 15 dias, né? Então, obesidade mata, mas não ter um acompanhamento correto também traz muito desconforto, falta de qualidade de vida, e a gente sabe que a qualidade de vida vai impactar na quantidade de anos que a gente vive, né? Saiu um estudo recente aí de que pessoas com síndrome do intestino irritável preferiam reduzir 15 anos da sua vida para não ter mais os sintomas, né? Se eu pudesse morrer mais cedo, né, e me livrar disso, para mim seria melhor. Então, a gente fala de coisas muito sérias e não um ponto só específico do que é só operar e só emagrecer, porque emagrecer é um peso ali na balança, né? A gente tem que tratar a obesidade. Mas eu queria que a Letícia falasse um oi também pra gente aí, que ela é a nutricionista, né, Lê? Oi, gente, e boa noite. Eu acho que alguns, né, já me conhecem. Eu vi alguns pacientes nossos aqui também. E para quem não me conhece, então eu sou nutricionista. Eu trabalho com cirurgia bariátrica e já tem quase 6 anos. E assim, sobre esse tema, né? É uma surpresa grande assim para mim. É algo muito recente, assim, até para mim, né? Então, infelizmente, nesses congressos, simpósios, né? Assim, a gente vê vários assuntos ali cirúrgicos de suplementação, mas infelizmente não se fala ainda, né? Sobre essas intercorrências. Doutora, eu queria começar essa live com algo bem básico para o pessoal que está em casa, que não entende, né, não tem um background de universidade de saúde, enfim, que saiba quem é o pâncreas, né? Eu vejo que quando eu falo do pâncreas, às vezes eu paro um pouquinho mais nos stories para explicar, às vezes não, aí às vezes alguém chega e as pessoas elas acham que o pâncreas que ele tem só a função endócrina, né? Então, às vezes tem gente que fala, você faz uso de insulina, não entende muito bem. Quem é o pâncreas? Assim, de uma forma bem figurativa. Tá, bom. Vou falar para vocês assim que o pâncreas ele é um órgão glandular, tá? Então assim, quando a gente fala glandular é para produção endócrina e exócrina. Quando a gente fala endócrina é hormonal e que longe de ser só insulina, tá? Vários hormônios. E exócrina no auxílio da digestão. E aí, quando a gente fala de digestão, aí a gente já está falando na formação do bolo alimentar mesmo, né? E ele é um órgão que ele é responsivo, tá? Então, assim, ele precisa de sinalizações que principalmente vem do estômago e do duodeno, que é a primeira porção do intestino,
que sinalizam ele com hormônios também, porque o trato gastrointestinal, o intestino, ele é um órgão muito hormonal, então ele sinaliza para o pâncreas funcionar. Então é uma cascata, digamos assim, de sinalização. O tubo digestivo dá o sinal, sinaliza para o pâncreas e o pâncreas libera o seu suco pancreático, que é um pool de enzimas digestivas que cai dentro do intestino e que, junto com o bolo alimentar pós-estômago, faz toda a sua ação de digestão dos nutrientes. E o que acontece? Pode acontecer, né, com qualquer pessoa, porque esse pâncreas ele pode ficar chateado em qualquer ser humano da noite pro dia. Sim. Mas tem aquela pessoa que vai e muda a anatomia, por exemplo, né? Eu sei que os ductos pancreáticos que eles estão ali ligados no duodeno, né? E meu duodeno ele tá um pouquinho esquecido lá em cima, né? Talvez uma pessoa que é sleeve, ela reduz também uma capacidade gástrica dela, não mexeu no duodeno, mas também depende desses hormônios para estar sinalizando. Se uma pessoa normal pode aí eventualmente ter, né, algum processo com esse pâncreas, e uma pessoa que muda completamente a anatomia. Aí vamos lá. Aí assim, vamos falar principalmente das que você tem duas uma amiga que tem um sintoma. Bom, assim, pós-bariátrica. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar das duas principais técnicas, né? Quando a gente fala do sleeve, a gente não tem essa modificação anatômica do adenal, é exclusivamente gástrica, né? E quando a gente fala do bypass, não. Aí a gente tem a alteração gástrica anatômica e a alteração do adenal. Você sabe que tem várias explicações técnicas para isso, mas assim, as duas sinalizações principais são a gastrina, que é do estômago, e a secretina e a colecistoquinina, que é do duodeno, né? Então, assim, por que é que o pâncreas fica insuficiente? Principalmente por dois motivos. Porque o tempo de interação entre o bolo alimentar e o suco pancreático é reduzido, né? Isso eu estou falando principalmente, exclusivamente relacionado ao sleeve. E no bypass, essa chance de insuficiência pancreática é 10 vezes maior entre o sleeve e o bypass, é essa a diferença, mas a insuficiência pancreática pode acontecer no bypass, no sleeve também, desculpa, mas o bypass ela é 10 vezes maior, por quê? Porque tem a alteração anatômica do adenal. E aí você não vai ter a sinalização da chegada do alimento no duodeno, que é a principal sinalização pancreática. Então, temos dois principais motivos e posso acrescentar mais alguns, tá? A disbiose por si só também é uma causa, tá? E a gente ainda tem o trio, que é insuficiência pancreática, disbiose e mal absorção dos ácidos biliares. Então, a gente fica com esse emaranhado de situações que levam, inclusive, aos mesmos sintomas. Então, quando o paciente vem para mim, vem conversar comigo, eu fico sugando dele os sintomas para ver se me sinaliza. Será que é mais para insuficiência pancreática? Será que é mais para mal absorção dos sais biliares? Será que é mais para desbiose? Mas, infelizmente, exclusivamente pela história clínica, as histórias se confundem. Mas as causas principais são essas duas. O tempo de interação do suco pancreático com o alimento e a falta de sinalização do bolo alimentar no duodeno. E aí, né, doutora e Letícia, a gente sabe que todo obeso já opera com grau de desbiose, né? Então, ele já vai com 2 pezinhos lá na frente, né, com a desbiose. Hoje em dia, eu começo a lembrar um pouquinho de histórias minhas do passado e eu vejo assim, realmente, eu nunca tive diarreia, mas a população, né, a gente é tão mal educado que a gente acha que ir ali no banheiro fazer um cocô uma vez ao dia já tá tudo certo, né? A gente não sabe, dificilmente um médico vai te perguntar que formato que ele tá, se ele saiu mais mole, se ele saiu mais, né?
A gente acha que tem gente que nem sabe a diferença de constipação, acha que constipar é só não ir ali no banheiro, às vezes você fica ali tanto no esforço, né, para sair um pouquinho, mas eu faço esse esforço todos os dias. Né? Tudo bem que depois surge umas hemorroidas, mas tudo bem, né? Eu faço cocô todo dia, né? E hoje eu consigo ver algumas coisas, alguns sinais, né? De que tinha uma desbiose muito grave, né? Eu tenho H. pylori e tomava, né, antibiótico com H. pylori desde os 13 anos de idade, então todo ano eu já tomava e fazia endoscopia e tomava. Ele sempre ficou resistente, nunca se curou. E daí depois você imagina, né? Aí faço um bypass, perde mais ácido clorídrico ainda, né? Aí perde vesícula e aí as coisas vão se amontoando, né? Mas todo obeso, ele é desbiótico, né? Então, assim, qual seria a sua dica médica e a dica nutricional da Letícia para a pessoa que quer buscar a cirurgia bariátrica e fazer um rastreio? Vamos, porque hoje eu penso, sabe, doutora, será que, por exemplo, o meu GI-MAP zerado em aquermância, né? Será que se eu não tivesse feito um GI-MAP antes, né, uma dieta correta, né, suplementasse essa aquermância, uma suplementação melhor, será que o peso talvez não teria, né, diminuído? Bom, enfim, a gente especula, né? Mas também não acho que é só, não, tá obeso, tá gordo, vamos operar, que senão vai morrer amanhã. Também não acho que é assim. Mas qual seria a sua dica médica e nutricional da Letícia para quem quer buscar, né, e fazer essa avaliação primeiro, né? Hoje eu falo muito pro pessoal, vocês acham que eu faço Ozempic, que eu faço isso, que eu faço aquilo? Eu falo assim, primeiro você passa num gastroenterologista e uma nutricionista. Depois a gente vai pro resto. Mas também não sei se o que eu tô falando se tá correto. Eu vou lhe dar a minha opinião, assim, esses dados, eles são muito atuais, sabe? Assim, a gente não tem protocolo ainda, tá? E aí, o que acontece? Acaba que cada gastroenterologista tem feito o seu protocolo pessoal, tá? E aqui eu tô aberta para falar dele, né? Então, assim, o meu protocolo pessoal é uma anamnese gigantesca de sintomas do trato gastrointestinal que vão me orientar a o que eu preciso procurar, tá? Eu preciso procurar intolerância alimentar pré-operatória, eu preciso procurar desbiose pré-operatória, eu preciso procurar insuficiência pancreática pré-operatória, pode acontecer com qualquer um, né? Eu preciso procurar fibrose hepática pré-operatória, então vai muito de caso a caso, infelizmente. Assim, não tem um protocolo montado atualmente de que obrigatoriamente o gastro precisa pedir para fazer um bom pré-operatório, tá? Mas o que eu faço, tá? Procurar intolerâncias alimentares ativamente em todos, tá? Se é um paciente que está em pré-operatório real, tá? Assim, que está em iminência da gente escolher a técnica cirúrgica que ele vai fazer, tá? Que é um paciente que já fez tentativas de tratamento de obesidade anteriormente, que a gente tem complicações, tem comorbidades e que a gente vai operar intolerâncias alimentares, tá? E as mais comuns, geralmente lactose e glúten, tá? E aí, dependendo do sintoma, a gente vai para histamina, vai para outras intolerâncias mais raras, mas pelo menos lactose e glúten. Desbiose em todos os pacientes. Quando a gente tem a oportunidade, sim, de IMAP. Quando a gente não tem a oportunidade do GMAP, um teste de H2 inspirado, tá? Um teste respiratório e avaliação hepática com FibroScan, que é uma avaliação que eu vou quantificar inflamação e gordura no fígado e fibrose, para eu ajudar o cirurgião a dar minha opinião em relação à técnica cirúrgica e com toda essa avaliação eu consigo ajudar no pós-operatório. E você, Letícia, você que já conhece as repercussões, né, que tem meu caso aí, que conhece mais de perto, né, e hoje eu tenho certeza que pensa diferente, muita coisa, a pessoa chega, Letícia, eu vou fazer cirurgia bariátrica, né? Certo. Então, é bem complexo, né? E para cada pessoa, assim, muitas vezes a gente vai individualizando. Então, por exemplo,
quando eu tenho ali um paciente, né, que ele já tem ali um bom histórico alimentar, então ele consome frutas, verduras, enfim, ele tem ali mais ou menos isso bem estabelecido. Eu acabo muitas vezes focando mais nos exames de sangue, então hemograma, B12, ferritina. Infelizmente, né, quase que 99% eles têm ali aquele pedido muito básico, né? Então, por exemplo, pedem ferro sérico, mas não pedem ferritina. Aí tem ali, por exemplo, B12, mas não tem zinco, ácido fólico. Eu já vi, por exemplo, o paciente de pré-operatório, assim, que ninguém viu, entre aspas, né? Enfim, acabou assim passando reto, com assim um zinco sérico de 57, 60. E aí foi para cirurgia. E aí, assim, gente, né? Por que a gente foca tanto no zinco? Pela cicatrização, né? Então, assim, eu foco, então, nessas duas principais frentes, então. Bons exames aí de pré-operatório, então, pedindo todos os micronutrientes ali possíveis. E uma boa anamilé... Isso. Nossa, dá um trava-língua. Uma boa anamnese ali, vendo então, né, se ele tem uma seletividade alimentar, muitas vezes tem, né, então não consome frutas. Então aí seria isso, E aí, se ele cozinha, né? Se ele pede muito delivery, né? Então, todas essas coisinhas mais assim, detalhadas, eu costumo avaliar. E sabe uma coisa? Vou interromper um pouquinho, Bia. E sabe uma coisa, Letícia, que eu aprendi muito com as nutricionistas, que assim, foi uma coisa que nos últimos anos me abriu a mente, o quão é importante fazer recordatório alimentar. Gente, isso abre o leque de diagnósticos, que se você não faz o recordatório alimentar, e aí a gente gastro, a gente aprende isso com vocês, entendeu? Porque assim, a gente faz gastroenterologia, fiz nutrologia, mas a gente não aprende a fazer recordatório alimentar. A gente aprende a fazer diagnóstico do problema. Eu quero, com recordatório alimentar, que me abra a mente, né? Exatamente. E aí é engraçado que aí o paciente fala, nossa, doutora, mas você só falou de comida. Gente, vamos falar de comida. Se vier numa consulta num gastroenterologista e eu não falar de comida, você não veio no gastro. Eu vejo por mim paciente, né? A gente que é paciente, a gente quer resolver o problema logo. Então, assim, gente, vamos ser sinceros, né? Eu sou paciente, né? Eu não vou fazer a sonsa com vocês. Aí vocês querem ficar falando de, ai, mas o que você come no dia? Eu falo, amor, remédio, vamos resolver isso. Não é assim. Nossa, olha, eu tive que aprender isso. Muito importante. Com quase 1 ano e meio fazendo FODMAP, fazendo dieta, e assim, não adianta, poderia passar o antibiótico que fosse para minha SIBO, poderia fazer a estratégia que quisesse, medicamentosa, né, enfiar quanto de ferro intravenoso vocês quisessem, enquanto eu não mudasse a dieta. Não, e aí, meu amor, aí você tá falando com a pessoa que tem obesidade, né? Assim, a gente não tem educação. A questão é essa, que nos falta, né? Eu vejo para mim, me falta educação, me faltou educação. O que fez eu entender o tratamento de SIBO, insuficiência pancreática, como eu teria que levar minha bariátrica para o resto da vida e como que as coisas iriam funcionar, foi realmente entender a questão da educação. Não, eu preciso ter educação, e uma vez que eu entendi, ficou claro. Então eu não vou fazer isso porque isso vai impactar nisso. Ficou mais claro como adulto. Acho que por isso é tão difícil crianças, né, e os pais entenderem isso, porque só hoje, com 33, eu consigo entender melhor e assim, nem sofrer tanto nos tratamentos, porque foi pesado. Foi 1 ano e meio de FODMAP bem restrito, dieta, medicação. Eu passei por 4 ciclos de antibiótico, né, 2 antibióticos diferentes.
Bom, é difícil, mas a gente que é paciente, a minha classe é uma classe que precisa de educação acima de tudo, porque a gente é muito mal educado. Para começar, que a gente fala para vocês que a gente não sabe como engordou porque a gente come pouco. De fato, a gente come pouco, né? Mas em valor alto calórico e nutricional, né? Então, assim, a gente fala, Exatamente. mas eu como tão pouco, né? Mas qual é o pouco que você come, né? Então, a gente não tem educação, né? Então, começa disso. Mas eu queria falar uma coisa com a senhora, doutora Silvia e Letícia, que é o seguinte. Houve um caso muito famoso aqui nos Estados Unidos de uma blogueira que faleceu, né? 35 anos, ela tinha bariátrica bypass e ela faleceu, deixou filhos. E o que mais me causa estranheza no caso é que ela faleceu de insuficiência pancreática, né? E ficou assim o caso dela como, ah, não, gente, ela faleceu de insuficiência pancreática, não foi ocorrência da bariátrica. O que mais me choca no caso dela é que há 3 meses atrás ela estava com 80% do corpo tomado com psoríase, né? E eu, quando tive os sintomas de SIBO e insuficiência pancreática, acho que a senhora não chegou a ver, doutora Silvia, mas eu tenho uma foto, a minha cara ficou carne viva aqui, assim, os dois, a Letícia acho que chegou a ver, né, Lê? Ficou carne viva, o meu peito que encheu de espinha, o meu braço, as minhas costas, e eu sempre falei assim, gente, eu fui obesa a vida inteira, roxinho da avô do corpo era 4 rodas, mas o rostinho era bonitinho agora arrasou com a minha vida. Não mexe com o meu rostinho, porque, pelo amor de Deus. E isso me causou muita estranheza e muita similaridade, né, no caso, né? E ela faleceu em decorrência dessa insuficiência pancreática e estava fazendo tratamentos com, né, pessoas aí famosas da internet, né, e limpezas, detoxificações, enfim, e teve esse desfecho. Eu fui internada, tá? Às pressas, com dor no abdômen inteiro, já nem lembro mais onde era a dor. Já era da insuficiência pancreática, né? Porque só quem chega no estágio muito avançado entende a dor. E ela também foi internada com as dores, né? Então, na verdade, a gente está especulando, a gente não sabe realmente o que houve, mas, né, muito, muito similar o caso aí, né? Pode ter sido, como pode não ter sido, mas achei muito igual, né? A insuficiência pancreática exócrina, né? Se não tratada, quais são os desfechos? Olha, Bia, é um vendaval inflamatório, imunológico Bem, e de eu fui desnutrição, para assim. 57 quilos, doutora, com 18 quilos de massa magra. E ela também estava emagrecendo. Eu assisti um stories dela falando que ela perdia peso muito fácil. Eu fui para 57 quilos, a tal da meta médica estaria batida aí, né? Mas eu tinha 17 quilos de massa magra, estava usando fralda geriátrica e andando de cadeira de rodas. Né? É uma Então, coisa assim, é uma cascata de desnutrição, mas não exclusivamente, não estou diminuindo a importância e a intensidade da desnutrição, mas é uma cascata inflamatória por falta de proteção imune, né? o que explica a psoriase dela, né, doutora? Sim, o 80%. nosso, eu brinco, Bia, que assim, o nosso intestino é um soldado protetor. Eu falo isso para todos os pacientes. A gente tem uma camada de proteção imunológica entre o que vai entrar no nosso corpo e a parte intraluminal do intestino. A gente tem uma camada imunológica de proteção que o paciente com insuficiência pancreática vai perder completamente, né? Tanto pelo processo inflamatório crônico da desbiose, quanto pelas características da desnutrição. Então, é uma pessoa de porteira aberta. Eu falo que é uma porteira aberta para a entrada de micro-organismos, toxinas. É uma chuva inflamatória. O que Eu posso aconteceu lhe... no outro, eu já estava carregando essa insuficiência
prática há quase 2 anos, né? Eu acho que quando atacou o meu rosto, né? Acho que quando pega a barreira da pele ali, eu acho que é quando o negócio tá ficando louco mesmo, né? Porque aí eu lembro que pegou e chegou a fazer ferida interna no meu nariz. Aí eu falei pro meu marido. Aí logo em seguida, graças a Deus, né? Que talvez se eu não tivesse sido internada às pressas, eu não estaria aqui hoje com vocês, né? Eu, sei lá, estaria pensando que era, sei lá, aí, graças a Deus, logo em seguida eu já fui internada e aí começou a correria pro diagnóstico, né? Porque a internação aqui nos Estados Unidos é internação, estabilizou, vai embora com Deus e passa para encaminhamento, né? Aí foi quando eu passei nesse cirurgião, aí ele falou: olha, teu problema não é comigo. E aí foi quando a gente começou as medicações, e assim, doutora, o meu médico, assim, ele falou: menina, como que você chegou nesse ponto, né? Você não tinha acompanhamento, e eu, né, cagada, porque literalmente, de fralda e com vergonha, porque eu falei: olha, eu sou acompanhada no Brasil. Ele falou: nossa, mas, né, não precisava ter chegado nisso, né? 57 quilos, 18 quilos de massa magra, tava assim já com a depressão, a pele toda estourada, né? E assim, e magra, né? Então, hoje em dia eu tento militar muito, né? Obesidade mata, mas estar magro não quer dizer que você tá tendo saúde plena, né? Então, temi muito mesmo pela minha vida e, sinceramente, acho que eu poderia chegar no desfecho dela, porque no Brasil ainda é mais fácil do que aqui, né? Aqui foi particular, né? Vários processos. No Brasil ainda o médico brasileiro, assim, dependendo do caso que você pega muita gente boa, assim, e ágil. Mas eu acho, não duvido que eu poderia ter um desfecho igual dela, não, doutora. Eu fiquei bem ruim, assim, sabe? Eu, assim, eu brinco aqui com o pessoal, eu caguei na cama. Meu marido tava do lado, eu já não tinha mais força no esfíncter anal e saiu a diarreia com meu marido do lado, assim. Por que dificuldade, Caso, doutora? Se é tão. Se a gente, se a gente for olhar para anatomia, né? Eu não sou médica, eu sou enfermeira obstetra, mas tenho, né, um background ali. Olhando assim mais a anatomia firmemente, vendo ali o ducto lá em cima, separado, estudando assim um pouquinho mais ali, por que tanta dificuldade em fazer um diagnóstico rápido e falar apenas para o paciente que o tal do peido podre pós-bariátrico é só por má digestão de proteína? Até porque, doutora, se a gente fala isso, concordo, não sei se eu estou errada, concorda comigo que esse má digestão de proteínas, né, se é só isso também, a longo prazo não pode causar uma desbiose maior? Porque não está digerindo direito. E a gente sabe que o Dr. Raul, que falou esses dias no grupo nosso lá, que o pâncreas parece que é 90 mil unidades que por alimentação que ele manda de enzima. A enzima de farmácia não vai adiantar, né? Então, por que não diagnosticar o paciente o mais rápido possível, falar o mais rápido possível para ele, sem ter medo de linkar a cirurgia à medicação, né? Porque hoje em dia eu vivo de medicamento, certo? Então, qual a dificuldade? É muito difícil anatomicamente pensar numa insuficiência ou nos sais biliares circulantes mais rápido no paciente bariátrico. Então, hoje em dia, eu não consigo conectar a falta de conexão nisso. Posso estar errado. assim, vou lhe falar, Bia, que os estudos mais robustos vêm acontecendo de 5, 8 anos para cá, né? E aí a questão da educação médica, ela às vezes não vem na mesma velocidade que a gente quer, né? Mas é uma coisa que a gente precisa conversar sobre o assunto, né? Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente alardear, melhor, né? Mas eu acho que essa questão do acompanhamento pós-cirúrgico, quanto mais multidisciplinar, também maior a chance de um olhar diferenciado. Infelizmente, cada um de nós, você como enfermeira, a Letícia como nutricionista, a gente vai ter um olhar um pouquinho diferente, né? Você olha do seu jeito, a Letícia olha do dela, eu do meu. E aí esse acompanhamento multidisciplinar também é muito importante para a gente olhar o paciente de maneira diferente, pensar
coisas diferentes, né? Mas eu concordo com você que o atraso diagnóstico aí é risco de vida, risco de desnutrição, risco de complicações infecciosas, imunológicas, uma série de coisas. A gente tem pacientes em comum aí, né, que graças a Deus ouviram minha história, falaram, opa, tem alguma coisa parecida comigo e estavam vivendo 13 anos, né, a gente não fala o nome, mas e que já pegaram um pouquinho da parte neurológica, né? O que tem a ver? Que aí essas pessoas, né, também afetaram a questão neurológica. É por causa da desnutrição que elas chegaram ou tem mais alguma outra coisa? Aí tem várias causas também, tá? Claro que a desnutrição crônica é a principal delas, tá? Mas a questão da inflamação crônica também é um problema, né? A falta dessa barreira imunológica vai fazer com que agentes tóxicos nesta pessoa tenham uma intensidade de agravo maior, né? E a questão da alteração crônica e fígado, que é uma preocupação aí, principalmente para esses pacientes que atrasam muito o diagnóstico, a gente faz diagnóstico com 10, 15 anos pós-bariátrica, a questão neurológica e hepática é uma questão de microcirculação, tá? No fígado acontece uma alteração nos sinusoides, que são os menores vasos de oxigenação hepático, e que vão aumentando a chance de fibrose, inclusive, né? Fibrose e cirrose hepática. Assim como acontece na parte neurológica também. É claro que a carência de vitamina B12 é uma causa muito clara e estabelecida, mas tem o agravo de microcirculação também, né? A gente pensa muito no macro, né? Uma coisa grande, mas às vezes a gente pensa pouco na microcirculação. Mas a alteração de sensibilidade neuronal, a alteração hepática também vem dessa alteração da microcirculação. E pode dar quadros, inclusive, irreversíveis, né? E não sei se... A neuropatia. Neuropatia. Neurônio é uma célula que não se regenera. Morreu, morreu, né? Ela não tem o que fazer. Falando de neurônio, eu fazia muita hipoglicemia reativa, né? Antes desse tratamento. Fazia muita hipoglicemia reativa e era muito não ouvida pelos profissionais que me atendiam, porque eles achavam que a hipoglicemia reativa que eu estava fazendo era porque eu estava comendo escondido errado. Né? Então, eu costumo brincar que o gordo ele não tem nem credibilidade quando ele emagrece, né? A gente não tem. Então, eles, mas tá comendo mesmo? Será que você não tá comendo errado? E eu realmente eu tava fazendo ali a questão certinha, mas por não ter enzimas, eu costumo brincar que o trato gastrointestinal meu tava todo desencapado, né? Os hormônios, a questão hormonal, ficava muito mais fácil dela ser mal ativada e enviar toda essa insulina aí e eu fazer essa hipoglicemia reativa. Então, assim, hoje, doutora e Letícia, eu tô tratada, né? Já vai fazer um ano que eu tô fazendo a medicação do pâncreas, tô tratada, muita dieta, tá? Eu realmente me esforcei na dieta. Costumo falar que o tratamento do FODMAP foi a única coisa que eu fiz realmente por mim. Até então, eu não tinha feito nada por mim ali que fosse verdadeiro, dieta e tal. E assim, gente, até outubro, né, que eu engravidei em outubro, poxa, minha vida tinha voltado ao normal, né? Então eu ia ao banheiro uma vez por dia, se eu quisesse, eu fui até o Brasil, eu fui até a Europa, comi sobremesa, né, de acordo com as formas que é para eu comer, né, a quantidade, não tive nenhuma reação, né? Fiquei sem hipoglicemia reativa por quase 4 meses, aí eu engravidei, teve as mudanças hormonais da gestação, né? Não sei até agora se eu fiz um overt de diabetes, mas no primeiro trimestre deu uns picos bem diferenciados, sou monitorada aqui 24 horas, mas até a gestação a minha vida estava
poxa, chuchu, beleza. Inclusive, até falo para as pessoas, né? Eu não sou contra a bariátrica. Inclusive, acho que a maioria desses sintomas que as pessoas vivem, hipoglicemia reativa, dumping, né? Esses outros problemas, ter que viver mamando no ferro, isso aí é justamente porque muita coisa não está sendo olhada, né? Então, só do fato de eu encapar esse intestino, fazer o tratamento correto, eu já, assim, ganhei qualidade de vida. Pensava em fazer a reversão, sim, né? Inclusive, a reversão eu ia fazer em maio desse ano, só que eu pedi uma resposta divina para Deus, ele me fez eu engravidar, né? Eu pedi uma resposta mais fácil, mas aí engravidei. E graças a Deus, e aí falei, bom, então agora que eu engravidei, eu não mexo mais com isso, né? Mas, né, será que é a bariátrica mesmo que causa todas essas deficiências horrorosas? Ou será que tem um intestino totalmente desencapado ali, com problemas, e né, uma coisa de não querer linkar a cirurgia a medicamento? Né? O medicamento não é muito mal, né, doutora? Claro. Medicamento tá aí para estender a qualidade de vida. Claro, claro. E um ponto importante que você falou, Bia, assim, eu sempre explico para os pacientes, eu brinco que o intestino são os meus dedos, né? As vilosidades, elas existem, elas são onduladas justamente para aumentar essa capacidade absortiva. Só que a vilosidade, ela só é 100% ativa quando ela chega à sua formação completa. Então, várias enzimas digestivas, elas estão aqui no topo da vilosidade e o intestino precisa estar encapado corretamente para você entrar em contato com aquele alimento e você não ter repercussões clínicas. Então, assim, quando você me falar lá atrás eu não podia comer nada e depois eu viajei para a Europa e comia, porque você estava plena do ponto de vista da sua capacidade de formação das vilosidades. Então, assim, é esse contínuo de ajuste, de tratamento da desbiose, de ajuste da alimentação, de tudo isso, que vai dar um intestino pleno e sua capacidade de interagir com os alimentos sem ter sintoma. Tanto que eu comecei com uma quantidade, né? Até falei para Letícia essa semana, eu comecei com uma quantidade alta do medicamento, acho que era quase 15 cápsulas por dia, né? E reduziu, né? Conforme foi passando o tempo, reduziu. Agora na gestação, aí realmente, né? Até falei com o gastro, essa última consulta, falei, ó, doutor, eu não sei se é a progesterona que tá alargando esse músculo aí, tá deixando ele mais sensível, tô meio estranha. Aí ele falou, ó, Beatriz, calma. Passou a gestação, 6 meses depois, se não regular, a gente vê o que a gente vai fazer. Mas gestação, é hormônio, é estrogênio, é progesterona que amolece tudo aí. Então a gente tem que ir com calma, ele até ia reduzir mais ainda a medicação, né? Mas eu falei, ó, doutor, não dá para reduzir, não. Não dá para reduzir, vamos deixar do jeito que tá, por causa da facilidade de obstrução intestinal na gestação, né? E o medicamento do pâncreas, ele também pode ter repercussões como obstrução intestinal. Então, vamos tentar reduzir. Mas aí ficou elas por elas e hoje aí tô indo no banheiro, tive um acidente só. Mas agora, atualmente, tô indo no banheiro uma vez por dia e fazendo a dieta bem mais regradinha, né? Olhando, tentando não fermentar muito, né? Botando 20% de fermentação só no dia. Mas, né, ferritina 74, ouvi falar que gestante bariátrica vive de ferro intravenoso, né? Então, será que é só mesmo a bariátrica ou será que está faltando? Será que o ajuste da bariátrica é a pessoa viver de intravenoso a vida inteira, né? Toda hora, né? São coisas assim que hoje eu fico pensando muito, né? Letícia, a questão da alimentação, né? Se fizer dieta, adianta só tomar o medicamento do pâncreas? Se não fizer... Não. Infelizmente não, né? Queríamos nós, né, que fosse simples, porque eu me ponho muito no lugar, sabe? Então, quando eu vejo ali aquela dieta restrita, eu fico assim muito, muito, muito pensativa, porque eu já fiz uma dieta parecida e é um saco.
mas é necessário. E aí a gente explica, a gente orienta que mesmo usando antibiótico, quando for o caso, usando, né, entre outros medicamentos aí, felizmente ou infelizmente ali a dieta é o padrão ali e de uso contínuo, né? Então não é por um mês, né? Por 2 meses, é ali para a vida toda aquele controle. E é assim, é o que eu falo para você, né? Quando você. A Letícia, gente, ela fica mais triste pelos pacientes. Ela fala para mim, poxa, né? Mas, gente, eu falo pra Letícia, eu falo assim, a gente escolheu a vida, né? Acho que quando a gente escolher é perder. A partir da hora que você escolhe um, você perde o outro, né? Então, a dieta, ela é pro resto da vida e ela abre, né? Há 1 ano e meio atrás eu não podia comer melancia, né? Hoje eu tô comendo melancia, eu como manga, eu como várias coisas, né? Que também algumas são fontes de polifenóis, são necessárias comer, né? Mas há tempo atrás eu não podia comer, né? E sempre falo, é o saudável para quem, né? Quem é o saudável para que tipo de pessoa, né? Suco verde é para todo mundo, né? Manga é para todo mundo, ovo é para todo mundo, né? A gente precisa pautar, entender que a culpa não é dos alimentos. Os alimentos não são culpados de nada, desde que eles sejam alimentos, não sejam ultraprocessados, né? Açúcar, farinha, adoçante, alimento é alimento. O que a gente precisa entender é que a partir da hora que a gente faz uma mudança anatômica, fisiológica, hormonal e tudo as coisas que acontecem, protocolos de vez em quando precisam ser seguidos, né? Doutora, as pessoas têm muita confusão. Eu já vi até gente na internet comentando o meu caso e falando que eu tenho pancreatite. Aí eu já me perguntaram se eu tenho pancreatite, já me perguntaram se eu injeto insulina, se eu sou diabética. Então, assim, a senhora já falou a diferença do pâncreas, né? Que ele tem função endócrina e exócrina, e a pancreatite também a questão do álcool, né? Aquele bariátrico que bebe, mesmo que uma vez por semana, e não entende a gravidade que isso pode causar no pâncreas, né? Que aí sim seria uma crônica. Mas fala aí um pouquinho dessa a pancreatite, essa coisa crônica do álcool, né? A gente sabe que os guidelines hoje eles são claros. Quem faz cirurgia bariátrica não é para consumir álcool. A pessoa consome se ela quiser, mas não é para consumir, né? Inclusive, ontem tinha uma pessoa muito famosa aqui no México, que ela é militante contra a cirurgia bariátrica, ela é bariátrica, mas ela bebe. Aí eu falei para ela, poxa, aí você tá militando contra com uma taça na mão, aí fica até ruim para mim que tô tentando militar para as pessoas entenderem, né? A gente não pode xingar e fazer errado, né? Pelo menos ela mostra que ela bebe, né? Então ela não tá sendo de falsa todo. Mas essa questão do pâncreas, da pancreatite, da coisa crônica com álcool, né? Não só da deficiência de vitamina, que vai competir ali com o fígado, então a pessoa vai fazer mais xixi de vitamina hidrossolúvel. Mas fala aí, porque, poxa, né, gente? Faz barato, não dá pra estar bebendo, né, doutora? Na verdade, assim, esse link entre a insuficiência pancreática e a pancreatite é feito porque as causas principais de pancreatite são álcool e biliar, cálculo, né? Então, quando a gente fala pancreatite ou insuficiência pancreática, as pessoas pensam em ou bebe ou tem cálculo na vesícula. Ai, gente, eu não tenho vesícula e não bebo. Não tem com mangaceira, não, hein? Olha lá, hein? Só tem essas duas chances. Você tem que escolher uma, Bia. Só tem essas duas chances. Mas brincadeiras à parte, assim, o álcool, em relação à cirurgia bariátrica, eu falo que ele vai ser um desregulador, essa palavra, tá? Não tem como ter, do ponto de vista hormonal, nutricional e imunológico, acertado com o álcool competindo com essas três coisas. A gente vai remar, e o álcool vai desconectar o que a gente está tentando organizar, tá? Tanto do ponto de vista de carboidrato, quanto do ponto de vista neurohormonal. Então, assim, não cabe. Essa
essa é a grande questão, né? Vai causar dano, com toda certeza. E é como você falou, não exclusivamente nutricional. Vai causar dano hormonal, vai causar dano da barreira intestinal, que causa em todo mundo, não é exclusivamente num paciente bariátrico, mas é que a intensidade disso num paciente bariátrico é Maior, né? mensurável, exatamente, exatamente. Assim, eu entendo, sei lá, a pessoa que tá bem, né? Sei lá, eu antes de engravidar, né? Talvez ali uma taça, aniversário de Jesus e ano novo, tudo bem, mas assim, as pessoas não entendem que até essa coisa do bebê todo final de semana, né? Ah, mas eu tenho uma amiga que eu amo ela. Ela fala assim, ah, é 2 latinhas só. Duas no sábado, 2 no domingo. Tá bom, mas não é o correto, né? E a pancreatite crônica, ela vem disso daí, né? Para quem tem um trajeto curto, né? Então, assim, né? O pâncreas, aí as pessoas, elas esquecem um pouquinho do pâncreas, né? Como se ele não fosse... Como se ele não tivesse muito efeito aí no corpo humano. Eu tô sabendo o tanto que ele tem efeito, o tanto que ele faz falta funcionar direito. Né? Então, é uma questão muito complicada essa questão do álcool e de todas as repercussões aí que acaba acontecendo nesse pâncreas e nesse trajeto mais curto, né, doutora? Mas, assim, posso certificar para vocês que até eu gestar eu estava muito bem, muito feliz e, assim, meu Deus, ganhei a minha vida de novo, assim, sabe? Eu estava realmente emocionada pelo que tinha a volta da minha vida, como eu tinha ficado. O pâncreas, doutora, a partir da hora que a pessoa é diagnosticada com a insuficiência pancreática exócrina, né? A gente sabe que talvez para outros indivíduos com anatomia completa pode ser reversível, mas para a gente... Olha, eu não bato martelo, Bia. Eu sou muito clara com os pacientes. Assim, tem muitas coisas envolvidas, tá? Principalmente no momento do diagnóstico, quando a gente faz diagnóstico associado de alteração da absorção de sais biliares, com uma desbiose, com alguma até intolerância alimentar. Às vezes o paciente é intolerante à lactose e não sabia do diagnóstico. Muitas vezes o pâncreas, apesar de não voltar à sua função completa, a gente consegue, como você falou, inicialmente você tomava uma carga de enzima pancreática muito alta, né? E depois conseguiu ir reduzindo. E não foi porque você transplantou seu pâncreas, foi porque você tratou causas associadas, tá? Então, assim, eu já vi paciente sair da enzima pancreática já, tá? Bariátrica? É a maioria bariátrico. Ah, Bariátrico. É a maioria? Não. Não. Tá? então, Mas não. quer dizer que ele não possa voltar, né, doutora? Mais pra frente. Exato. E Porque também a cada depende. anos o nosso corpo vai ficando mais velho, né? Depende justamente disso que você falou agora. Do tempo sem diagnóstico e sem tratamento. Quanto mais tempo, mais primaveras, mais idoso, mais inflamação, mais desbiose, menor risco da gente conseguir reaver, tá? Mas sim, a grande maioria dos pacientes fica em uso da enzima pancreática. O cirurgião e o gastroenterologista aqui, a questão da insuficiência pancreática exócrina, se não ajustada em 2 anos, eles autorizam a pessoa a fazer a reversão, né? Mas a gente sabe também, né, doutora, que a reversão não é um bater no martelo que possa funcionar, né? Não não bate no martelo, tá? Que vai voltar a funcionar. E sou um pouco assim reticente em falar que o risco cirúrgico é muito alto. Tá? É uma opção, eles dão a opção para o paciente, porque quando eu cheguei lá no desespero com ele, né? Ele, calma, aí ele até fez uma consulta presencial na época, pegou na minha barriga, conversou, ele, calma.
Primeiro, a gente vai tentar por 2 anos. Você ficou 2 anos sem diagnóstico, agora nós vamos tentar por 2 anos. Se em 2 anos não, a gente vai e passa sim para reversão, mas você sabe que a reversão você vai tirar um pedaço do intestino para sempre, é uma outra cirurgia e é um tiro no escuro que a gente dá a opção para o paciente. A gente vai explicar todos os riscos, tudo o que pode acontecer e aí vocês vão falar se vocês querem ou não. É um direito de vocês, né? Assim como vocês também vieram procurar a cirurgia bariátrica para fazer, né? Então, mas a gente tem lá no nosso grupo, né? Tem uma pessoa que fez a reversão e não adiantou, né? Muitos anos já sem diagnóstico correto. Então, eu hoje, antes eu pensava também diferente. Hoje eu já penso assim, não, é mais uma cirurgia. É mais, o doutor, eu tenho um amigo cirurgião, o doutor Bruno, que ele fala, ó, quanto mais mexe em abdômen, é besteira aquilo lá, porque vai começando a fazer aderência, sabe? Vai começando a piorar as coisas. Então, assim, a gente também não pode achar que é mágica, né? Porque tem uma paciente nossa em comum aí que ela falou assim, ah, Bia, eu vou ser bem sincera pra você. Eu escolhi fazer o bypass porque eu pensava que se desse errado eu ia lá e revertia. E agora, com a insuficiência, eu quero fazer a reversão. Eu vou falar com a doutora Silvia. Aí eu falo, gente, não é assim, né? Reversão é mais uma cirurgia, não é assim. Acho que a pessoa tem que estar assim, né? Naquela casca mesmo, que aí não tem mais o que fazer, né, doutora? Tá errado? Infelizmente, Bia, é uma nova cirurgia num paciente com má absorção dos nutrientes, com inflamação, com alteração imunológica. Então, assim, eu também enxergo como a última opção, tá? A gente precisa tratar clinicamente o paciente, tá? 1 ano, 2 anos, fazer aquele paciente aderir ao tratamento nutricional, medicamentoso, tratar os fatores associados, tratar as sais biliares, tratar a desbiose, tratar tudo para a gente dizer que não está funcionando adequadamente, digamos assim, e que vamos atirar no escuro, porque realmente não tem como garantir que a reversão vá curar, digamos assim, a insuficiência pancreática exócrina. Tem um artigo que eu li, eu acho que até foi um dos que a senhora passou para mim, né? Mas também li muita coisa. Ele fala de 2 casos, né? Tem a insuficiência pancreática exócrina precoce, até 6 meses de cirurgia bariátrica. Tem a insuficiência pancreática exócrina tardia, né? Depois dos 2 anos aí de cirurgia. E nós temos, né? Você atendeu, até uma colega minha que mora aqui em São Francisco, ela foi a precoce, com 4 meses ela já começou a apresentar. O que me chama muito a atenção nessa história aí, doutora, é que assim, né? O artigo, né? Tem artigo e tem aula, também tem o manual. Ele até mostra foto, né? Das fezes com a gordura alaranjada. Eu, lembrando assim, há muito tempo atrás, né, no meu pós-operatório, eu cheguei a mandar foto para a equipe com as gorduras alaranjadas. Depois disso, nunca mais isso ocorreu, né? Foi falado que, não, é por causa do desvio, o corpo demora um pouquinho para acordar, é normal. Mas essa pessoa que a senhora até atendeu, ela também tinha as gorduras alaranjadas já nos 4 meses, e o caso dela, como ela tinha uma intolerância à histamina, não, né, manejada antes e vários outros problemas, a ladeira dela foi descendo, mas graças a Deus ela conseguiu fazer o mais cedo possível, né? Porque ela vai fazer 1 ano de cirurgia, 1 ano e meio de cirurgia, 1 ano de cirurgia, e já conseguiu fazer o tratamento, né? Então, o que é melhor, né? Só que essa questão aí, hein, doutora? Tem gente aí que pega alaranjado. Será que já não é no começo ali da cirurgia pra gente começar a ver isso aí? Então, na verdade, assim, isso não tem protocolo, tá? A gente sabe separar o tempo né, da doutor? precoce, exato, sabe separar o tempo da precoce e da tardia, mas vou falar de uma opinião pessoal, tá? Que provavelmente esses pacientes que têm insuficiência pancreática exócrina mais precoce são os pacientes que já vinham inflamados no pré-operatório, por vários motivos, por desbiose,
por alguma intolerância alimentar, essa paciente especificamente intolerância à histamina, intolerâncias não sabidas, né? E aí é aquela coisa que, vou voltar, recordatório alimentar. Você vê que é uma coisa básica, mas assim, quem que vai pensar em intolerância à histamina fazendo recordatório alimentar pré-operatório? A gente não vai do nada a paciente olhar aqui e vou fazer uma pesquisa de intolerância à histamina. Precisa ter uma boa anamnese, fazer recordatório alimentar pré-operatório. Mas a sensação que eu tenho clinicamente é que os pacientes que têm alterações mais precoces são aqueles pacientes que já vinham desbalanceados do ponto de vista intestinal antes da cirurgia. Eu acho que o meu gatilho ainda foi pior, porque aí eu perdi a vesícula, que eu acho que era a única proteção de limpeza que tinha ali, né? Aí perdeu a vesícula e foi onde estourou mesmo a insuficiência pancreática. Acredito que eu tenho sais biliares circulantes, sim, viu, doutora? Mas vou te ser muito sincera, o médico até gostaria de entrar com as duas medicações, mas eu me dei muito bem com o Creon, não penso em entrar agora na gravidez e vejo que com alimentação muito ajustada e pontual, nada acontece. Mas se eu viajo e como uma coisa ou outra, talvez esses sais biliares aí, eles dão uma dançada maior lá dentro, mas acho que foi isso que foi o meu gatilho. Mas assim, numa leve lembrança, eu dei uma cagada alaranjada no pós-operatório, assim, e foi falado que era normal, né? E para a gente finalizar aí da questão do normal, né, meninas? Hoje em dia, vocês me conhecem pela rede social, vocês sabem o jeito que eu falo, né? Eu falo muito de cagão, peidar, para conectar com as pessoas. Hoje em dia, os meus gases não tem cheiro, né? Então, assim, é claro que não cheira rosas. Fez um pum de rosas, né? Não, jamais. Mas hoje eles cheiram, né? Não tem um peido aqui, normal, acabou, não matei ninguém. Né? Não sei se vocês já sentiram um cheiro de pum de bariátrico aí com desbiose. É uma coisa que parece que você abriu um bueiro e ficou lá dentro, né? Inclusive, eu recebo mensagem aqui de pessoas falando que não aguenta mais o marido, que acorda com o cheiro dos gases no meio da madrugada, que essa situação é muito difícil, bariátrico achando que é normal, peidar podre, né? Banheiro químico, porque minha família vai construir um banheiro químico para mim, e blá, blá, blá. Mas hoje, com o tratamento, dieta, medicação do pâncreas, eu lembro a primeira viagem que eu fiz de avião sem ter gases. Porque, assim, eu peguei trauma de viajar de avião, porque aí tinha pressão do avião, aí eu explodia lá dentro e eu falava pro meu marido, não tem como eu segurar. Se eu segurar, eu vou explodir. E, assim, era constrangedor, que aí eu tinha que peidar, entendeu? Então, eu fiz a minha primeira viagem com a barriga reta. Eu falei, meu Deus, gente, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Eu não acredito que as pessoas acham que isso é normal, que as pessoas acham que é ok viver assim, né? Então, assim, dá para viver, doutora e Letícia, o que a gente precisa fazer para não ter isso? Porque eu vivo isso, gente. Eu não estou fazendo mais ferro intravenoso, eu estou gestante. Não tem bactéria nenhuma comendo meu ferro. Sabe? E o que mais me dói é jogar a culpa no paciente. Tem paciente que acha que está fazendo ferro intravenoso porque se descuidou, quando na verdade ele não teve nem atenção. Dá para viver? É possível viver? Me falem. Eu vivo isso. É só eu que estou vivendo isso? Ou a gente consegue levar isso para outras pessoas? Vou falar duas coisas rápidas. A Letícia me mandar o recordatório alimentar e a gente investigar. Dá para viver. Mas uma coisa importante que eu sempre bato na tecla, e você viu isso, Bia, é um processo e não é rápido. Não. Porque, infelizmente, o desespero da melhora, os pacientes querem sentar aqui que eu fale para eles que em 3 meses vai estar tudo resolvido. Não vai estar tudo resolvido em 3 meses, tá? Então, assim, quando eles me colocam muito na parede, eu falo, olha, 1 ano e meio, 2 anos. Eu até aumento, às vezes, a média um pouco para... A minha média, né? O médico daquele falou, Bia, para a gente tratar o intestino, a gente começa com no mínimo 6 meses.
tá? E de 6 meses a 2 anos. O meu tratamento durou 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, e aí logo em seguida eu engravidei. Tanto que no segundo ano com ele falou assim pra mim, ó, se você não usa nada anticoncepcional, agora se você não olhar muito bem na tabelinha, no muco, você vai engravidar. Eu falei, imagina, doutor, nunca nem levei um susto. Acabei de passar por desbiose, fui internada, quase morri, a cara tudo aqui carne viva. Não acontece nada não. Eu falei pra ele. Isso ele falou pra mim foi em agosto do ano passado. Aí outubro, atrasou 2 dias minha menstruação, eu tava grávida. E assim, a gente ia começar a tentar em janeiro, né? Então... Gente, eu pareço até fanfic minha, mas eu sou tão maravilhada hoje com tudo que aconteceu comigo, com todo o processo, que não foi fácil. Mas hoje, se eu vejo alguém falar que vive assim, que é normal e que vive no ferro intravenoso, né? Já chegou algumas pessoas falando assim, mas aqui eu não vou gabaritar exame, não tem como eu gabaritar exame. Eu não tô gabaritando exame, eu tô fazendo o básico, isso tá se refletindo lá. Doutora, eu nunca tive vitamina D. Eu operei com uma vitamina D13 quando eu fui fazer a cirurgia bariátrica. Eu tenho esse exame, tá? Eu operei com uma vitamina D13. Com os problemas do pâncreas, eu fui para quadro de osteopenia, eu perdi massa magra, no Frax lá ficou bem baixo e tive sarcopenia. O meu PTH foi lá para cima e a minha vitamina D foi lá para baixo. Quando eu abri meu exame e eu vi que eu tinha 45 de vitamina D sem fazer intravenoso gestante, eu falei, cara, é possível. E assim, gastando muito menos do que a maioria das pessoas andam gastando, né? O medicamento a gente sabe que dá para ser retirado pelo SUS. A dieta não é cara, não tem nada de especial na dieta, né, Letícia? Não tem nada. Até a proteína que a Letícia prescreve é uma proteína mais barata. E eu, sabe, eu até gasto menos, mas eu vivo de medicamento. Nos Estados Unidos não tem um SUS, eu preciso pagar esse medicamento por mês. Ele é bem caro aqui, mas o seguro cobre uma parte. Mas intravenoso, injetável, né? Que são caros no Brasil e virou um mercado, eu não uso mais, né? Então, assim, é possível, né? Tá faltando um pouquinho, talvez, de ser real. Olha, obesidade máxima é uma cirurgia complexa. Pode ser que você tenha que viver de medicamento. Mas, desculpa, falar para o paciente que é porque a digestão de proteínas, o peido podre e tomar uma enzima aí de farmácia, aí é complicado, né? Letícia, fala aí da dieta, do valor, para a gente encerrar, agradecer vocês, mas como que é essa dieta de baixa fermentação? Então, é uma dieta que dá, assim, bastante trabalho, primeiramente. Oi? Letícia passa pano para o paciente. Não, mas, assim, é uma dieta ali onde, basicamente, a gente vai ter uma exclusão de vários alimentos aí ricos em FODMAPs. Então, alho, cebola, feijão, lentilha, e aí, né, todo mundo fica, meu Deus do céu, né, assim, qual o tempero que eu vou usar? A vida... Existem vários alimentos. Exatamente. Não é, então, recomendado alho e cebola, mas eu sempre reforço, assim, que tem uns 10, 15 temperos outros ali, né, bem, assim, tranquilos. Então, alecrim, orégano, manjericão, algumas frutas também, né, assim, várias frutas, na verdade, ali, elas são contraindicadas, então manga, abacate. No começo, aí, gente, depois vai se abrindo, vai se ajustando a dose, né? É o que eu falo, assim, né? Eu tenho até tatuado aqui, assim, que a minha mãe, antes dela faleceu, ela escreveu assim pra mim, a paciência educa. Minha mãe falou isso pra mim. A gente tem que ter paciência. Eu acho que o obeso, a gente não tem paciência. Porque é um sofrimento. É
para algumas pessoas pode não ser, mas para outras é um sofrimento. O que a gente não pode, gente, é achar que estar magro e tirar um sofrimento da alma, mas estar com vários problemas gastrointestinais, vivendo de ferro intravenoso toda hora, de medicações caras, né? Mas olhar no espelho e falar assim, eu troquei 6 por meia dúzia, porque hoje eu tô aqui dentro dessa calça, mas eu tô tendo vários outros problemas. A gente não pode misturar as coisas, né? É um sofrimento ser obeso para algumas pessoas, né? A gente sabe, né? A gente não pode ser hipócrita. É um sofrimento. Mas a gente precisa entender que quando você chega num estágio como eu cheguei, a vida vale tão mais e você se importa com tantas outras coisas que não são apenas uma calça, que fica tudo tão pequeno que aí você começa a entender. O que eu quero, a minha missão aqui é que você nunca precise ficar cara a cara com a vida para entender o valor real. Tá? Então, assim, por favor, peidar podre não é normal. Cagar mole não é normal. Passar aquele papel higiênico com aquele mousse não é normal. Ficar com a barriga distendida depois das 4 horas da tarde não é normal. Você não vai tratar isso com desafio do intestino, você não vai tratar isso com profissionais que não são especializados de verdade. Você não vai tratar isso com um profissional que não sabe jogar real e falar, olha, para mim acabou aqui, agora o resto é com outro. Você não vai conseguir. E acima de tudo, se você não seguir 100%, não vai fazer efeito. E aí é onde a gente precisa entender que a paciência, ela educa. E a gente nunca teve paciência na vida. Então, assim, não é culpa da doutora Silvia, não é culpa da Letícia, né? E não é culpa nossa. É um sistema que fez a gente ter muita falta de educação e chegar onde a gente chegou. Mas eu posso garantir para vocês que existe, sim, uma vida sem ser metade do que é falado sobre cirurgia bariátrica. Desculpa aí que eu me emocionei, tá, gente? Porque eu tô grávida. Imagina. Gravidez pode, né? Gravidez pode. Tudo hoje, tô comendo bem, tô me alimentando, medicada. Às vezes tem um peidinho ali, mas nada demais. Eu lembro que uma vez, doutor, eu tava no Brasil e eu dei um peido na caixa, a menina falou assim, no banco, a menina de trás falou assim pra mãe dela, mãe, acho que alguém pisou no cocô do cachorro. Nunca mais passei por isso, tá, gente? Olha, Bi, só aproveitando essa emoção, que eu sei que a gente está aqui finalizando, uma coisa também que eu sempre falo para os pacientes, não se acostumem com o incômodo. Não. Eu atendi hoje uma paciente que falou, doutora, mas eu tô assim faz 8 anos, então eu já me acostumei. Não é para aceitar, né? Não aceite, não está bom, não aceite. Eu acho que isso precisa partir da gente, né? A procura. Então, assim, não aceite não estar bem. Não estou dizendo que você vai ficar... todos vão ficar maravilhosos de um dia para o outro, mas não aceitem não estar bem. Ela sentou e falou, não, mas você está me chamando tanto a atenção para essa dor, doutora, mas não foi por isso que eu vim aqui hoje. Eu falei, mas o que está causando o problema é o intestino. Ah, mas eu tô assim faz 8 anos. Não está certo. Aí eu aceitei, fiquei assim e fui ficando. Não aceitem. Procurem ajuda, multidisciplinar, profissionais diferentes. Não encontrou um gastroenterologista, fala com a sua nutricionista, vai procurar uma nutricionista, conversa com ela, faz diário alimentar, fala o que está sentindo, porque vai melhorar. E aí, Letícia? Bom, primeiramente queria agradecer então esse convite. É um assunto muito assim difícil, né? Porque não é todo paciente, né, que tá ali muitas vezes assim pronto, né? Preparado, né, ali para então fazer esse tratamento que é assim muito, muito, muito difícil, mas que traz excelentes resultados e principalmente qualidade de vida, né? Então a pessoa vive bem, ela dorme bem, ela acorda bem.
Então, eu fico assim, pensando muito nisso, né? Qualidade de vida. Então, não, não assim, aceitar, por exemplo, dor, desconforto, mudança ali, né? Naquele padrão das fezes. Então, Na assim, bolsa. Tem bariátrico que acha que é comum andar com o Luftal na bolsa. fricô, né? Aquele fricô. Então, leva fricô e aí tá tudo certo. Não, né? Assim, uh, é, e aí fica assim, muitas vezes trocando de probiótico, troca, usa fricô. E aí, assim, muitas vezes a pessoa só fica tratando os sintomas e não a causa mesmo. Então ela fica ali, né, assim, Piorando, né? Porque dependendo do do probiótico, probiótico piora. eu acho tão engraçado, né? A gente pega o paciente aí com 90 miligramas de ferro elementar e uma cepa gigantesca de probiótico. Então, você tá só dando alimento para essas bactérias. O ferro não vai subir, amor, de jeito nenhum, porque um tá cavando terreno, o outro tá jogando esterco, né? Nossa. Bem difícil mesmo. Tudo isso, gente. E assim, a doutora falou uma coisa que eu só queria comentar uma coisa eu como paciente, tá? Às vezes, doutora, a gente está passando, né, e confiando, e às vezes até pega um apego emocional pelo aquele profissional que ele fala e a gente realmente acredita. Né? Então, talvez eu vou viver assim mesmo. Será mesmo que eu não tô comendo certo, cara? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Né? A gente fica naquilo, mas eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Eu sou acompanhada, fui acompanhada, profissionais famosos, né? E deu no que deu. E hoje, graças a Deus, porque um dia eu dei um basta mesmo, falei, não, né? Eu fui internada, não tá resolvendo, dei um basta. E aí agora acertei minha situação, mas eu sempre fui muito de culpar também o paciente, assim, o paciente não tá buscando, mas hoje aí eu tive que pagar um pouquinho a língua, porque acompanhada eu era muito bem. Teve época de eu passar todo mês nos profissionais, pagar, né, consultas caras, né? Esse pessoal aí dessas novas linhas aí, que muitas vezes não tem nenhum RQE, né, um registro de especialidade no Conselho Federal de Medicina, né? Eles acabam levando a gente vai indo e acha que no desespero, né, como você falou, demora o tratamento. Né? Aí a pessoa fala, vem aqui na minha clínica, vamos fazer um intravenoso, não sei o quê, né? E aí a pessoa, pô, eu vou agora, né? Vai melhorar agora a minha vida, né? Mas com paciência, com abertura, agora eu consigo... Pô, eu falo, a cibo e a insuficiência pancreática melhorou até a minha questão de vida, assim. Hoje em dia, eu sou muito mais diferente. Hoje em dia, eu tenho paciência. Eu aprendi paciência com essa insuficiência aí. Hoje em dia eu não me estresso com mais nada, não. Eu sento, espero, falo, vou fazer minha parte e vai resolver. Isso aí, a insuficiência pancreática foi um karma aí que eu tive na Terra, que me evoluiu espiritualmente. Hoje em dia eu sento, eu não tenho mais ansiedade. Depois da insuficiência eu não tive mais ansiedade, não. Hoje em dia eu sempre espero. Vai melhorar, eu vou fazer minha parte, o resto a gente joga, porque vai dar certo. Melhorar até nisso. Eu tinha muita ansiedade antes da... Claro que o tratamento do intestino vai melhorar a minha ansiedade, obviamente, né? Mas a questão psicológica, hoje em dia eu sento e espero as coisas aí, que eu sei que nada vai vir da noite para o dia, né? O tempo é rei. Então, tudo passa e a paciência educa. É isso. Minha mãe falou isso para mim antes dela falecer. E é isso. Estamos aí, né, Jô? Muito legal mesmo, viu? Muito obrigada, meninas. Doutora, Obrigada. quando quiser, se quiser semana que vem. Adoro, assim, acho a senhora... Nossa, olha, o Josimar, aí o doutor Josimar, que é doutor pela Universidade de Sussex na Inglaterra, tá aí. Eu fico assim, eu vejo vocês, meu irmão chegou a trabalhar na NASA. Gente, eu nunca poderia estar num âmbito igual a vocês, porque vocês têm uma humildade que é espiritual, entendeu? É diferenciado e tem muito a ensinar pra gente, porque vocês sabem muito, cara. Vocês sabem muito, vocês salvam vidas e totalmente são pessoas assim acessíveis, às vezes só porque eu sei meia dúzia de coisas eu já tô me achando ali, né? E parabéns aí você, Letícia, por realmente salvar vidas, assim. Vocês salvam vidas e salvam aqui, assim,
no correto, no ético, né? Sem o marketing sujo. E é isso aí que Deus continue iluminando vocês e abençoando assim imensamente, dando em dobro cada vida que vocês salvam aí. Vocês não fazem ideia a diferença que faz você sentar num vaso sanitário e ter força para fazer um cocô. Porque se a pessoa passar 2 anos só sentando e abrindo ali o esfíncter anal com aquelas fezes quentes, você nem lembra, cara, do valor que tem um esfíncter anal. Você nem lembra. Aí quando passa por gente assim, meu médico aqui também, os nutricionistas, todo mundo, aí você fala, cara, né? Hoje em dia, cada cocô que eu faço, eu falo, obrigado, meu Deus, a água tá limpa, porque esse cocô tá duro, afundado lá embaixo, porque eu fiz esforço no esfíncter anal, ele abriu e fechou, e agradeço a vocês, porque se não fosse vocês se debruçando aí em consultório, porque a gente que é paciente é o capeta, a gente enche o saco de vocês, tem que ter paciência, um saco gigantesco, mas se não fosse vocês, a gente não estaria aí não. E agradecer Letícia e doutora pelo nosso grupo da insuficiência pancreática. Quem tem insuficiência pancreática exócrina diagnosticado, pode entrar em contato comigo, que vocês vão entrar lá no grupo do WhatsApp, onde a gente, né, fala sobre informações e discute casos. E muito obrigado mesmo, gratidão eterna a vocês. Continuem Bia, muito obrigada pelo convite. Parabéns a você e a Letícia por essa disseminação de informação. Essa troca entre a gente é, assim, enriquecedora. Eu aprendo demais com vocês, tá? A sensibilidade para eu conseguir... Vocês me ajudam a eu ter cada vez mais sensibilidade aqui dentro do consultório. Isso, para mim, é primordial. Conhecimento técnico sem sensibilidade na troca com o paciente não vai trazer cura, tá? Então, assim, é super importante essa troca. Vocês estão de parabéns. É maravilhoso. Muito bom. E parabéns a vocês aí por arregaçar as mangas e espalhar o assunto. Não é fácil, tem gente que acha que é terrorismo, mas vamos lá. Vamos lá para todo mundo fazer cocô direitinho aí. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais qualidade de vida vocês terão. Né, Letícia? Sim, sim, gente. É isso aí. Muito obrigada, então, pelo convite. Foi muito bom, né? Assim, essa parceria aí nossa foi muito positiva. Eu tô muito feliz, tá? Foi ótimo. Obrigada, doutora. Fica com Deus. Beijo, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa Beijo noite. a todos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Letícia, fica aí. Eu já tava saindo, já tava... Acabou a live, filha. Vamos para cima. Agora continuar com a educação continuada. Complexo, gente. Tá aberto aí para vocês, tá? Os assuntos serão hipoglicemia reativa. Não, vou ler os tópicos aqui pro pessoal. Deixa eu ler os tópicos aqui pra galera. A gente tem os meus tópicos que serão: como prevenir a hipoglicemia reativa, trocar açúcar por adoçante realmente é efetivo, tomar um whey antes de um docinho, existe ciência para isso, estratégias para reduzir o pico glicêmico, como reduzir em 30% o pico glicêmico, manejo clínico e primeiros socorros. O que é hipoglicemia reativa? Vamos classificar: corrida contra o tempo, neuroglicopenia, o que atrapalha o GLP-1 e o sistema gastrointestinal, prebiótico, probiótico, serve mesmo, 30 gramas de carboidrato, sintomas, hipoglicemia durante o sono. Teste oral de tolerância à glicose para gestação bariátrica. Podemos fazer? Não podemos fazer? O que a ciência fala sobre isso? Depois a gente tem conteúdo com o Dr. Josimar, conceitos importantes da saúde mental, né? Saúde e saúde mental e pacientes bariátricos, comportamentos disfuncionais, impactos na saúde mental, comportamento beliscador, compulsão alimentar, reganho, come quando devo buscar ajuda de profissionais. E aí depois a gente tem um show com a doutora Letícia, que é carboidratos, funções e diferenças, estrutura química, mono, óligo, polissacarídeos, absorção, índice glicêmico, flutuação glicêmica,
quantidade recomendada, low carb pós-cirurgia bariátrica, individualidade e índice glicêmico, preparação e conhecimento alimentar, entender como os alimentos são processados para fazer escolhas conscientes, monitorando macros e suplementações. Sleeve, quando tudo começou, entenda as mudanças do sistema gastrointestinal, características da técnica, impacto nas vitaminas e minerais. Sleeve, perde menos peso, refluxo e sleeve. Dumping, entendo que é dumping porque ocorre sintomas vasomotores, gastrointestinais, como identificar o dumping, prevenção, em vez de comer isso, opte por aquilo, outras possibilidades de tratamento, e também a gente vai falar sobre o bypass, a tal da bariátrica. O básico, bypass, fatores que interferem na absorção de nutrientes, intravenoso e suplementação diária, o que é bom para nós. Galera, conteúdo assim, com linguagem simples, tá? Não acha que vocês vão entrar lá e que nós vamos abrir para falar sobre química, tá? Então, assim, eu e a Letícia, o Dr. Gismar, a gente colocou o mais fácil possível para a população bariátrica conseguir entender de forma fácil, tá? Então, tem link aqui na minha bio. Se vocês entrarem aqui no meu perfil, tem o link. No Complexo também, @complexobari também tem. No da Letícia tem. Então, fiquem atentos aí, né, Letícia? Isso, gente, exatamente. Vamos aprender, então, de forma científica, mas com um conteúdo de fácil entendimento também. Eu procurei fazer bastante analogia, né? Adoro usar analogia. E assim, colocando os slides ali. Então, tem muito conteúdo. Coisa que provavelmente aí vocês não sabem ou nunca viram também ninguém falar sobre. Sabe uma coisa que eu esqueci de mostrar para a doutora Silvia? Olha, depois de tratar o pâncreas e o intestino, eu suo agora, tá? Porque antes eu não suava. Aí o povo das medicinas, sabe lá o que, falava que eu tinha problema na tireoide. Não tinha não, era o intestino que tava tudo cagado. Agora eu suo, gata, suo, fazer detoxificação desse fígado meu aí com suor, né? Jogar um monte de coisa fora que precisa. Gente, bariátrica não é brincadeira, não. Precisa acordar e tomar cuidado com a galera aí que muitas vezes não tem nenhum registro de especialidade, tá dando diagnóstico aí para vocês, sem ter experiência de vida também, que também conta muito, né? Então, tava olhando aqui, ó, falei, nossa, gente, que felicidade, eu tô suada, tô suando, né? Meu corpo tá funcionando direito para mandar toxinas embora, né? Então, tô muito feliz. Tratamento do intestino. Letícia não ela passa pano para vocês, gente. Quando passa lá comigo, eu falo, Letícia, arrebenta na dieta. Letícia, ai, Bia, tadinho do povo, mas tem que arrebentar na dieta, gente. Quem quiser passar também, né, com a nossa equipe aí, tem passa comigo, eu sou enfermeira obstetra. Tenho título de especialista em saúde da mulher e título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Sou enfermeira bariátrica e também em nutrição materno-infantil, tá? Então, a gente está aí junto para também atender vocês com muita qualidade com sim, um olhar dessa forma, com muita especialidade e integrativo, né, Letícia? Exatamente. Sempre que possível, bastante sensibilidade, mas claro, sem deixar de colocar o que precisa. Letícia é um amor de pessoa, gente. É bom que vai balanceando, né? Faz o yin e o yang aí, ela, a doutora Silvia. Uma equilibrada, né? Fica tudo ótimo e maravilhoso para tratar, mas não esqueça que o tratamento começa por nós. Infelizmente, é triste, né? A gente queria que dependesse do outro, mas não depende, não. Então, exatamente. É isso. Então, exatamente. Desde que a Catarina tá assim, a minha bexiga tá apertando ela pra fazer xixi, ela tá assim, ela tá chutando, ela vai pro lado, ela vai pro outro. Ela tá assim na minha bexiga, não sei nem se eu já vi xixi na calça. Segura o esfíncter. Tá apertada aí. Gente, fica com Deus. Um beijo pra vocês, tá me ouvindo? Tô. Um beijo pra vocês e a gente se vê lá dentro do complexo. Tem mais alguma coisa pra falar, Lê? Não, tudo certo.
Então é isso, pessoal. Um beijo. Eu vou deixar a live salva aqui. Se a doutora pedir para retirar, eu vou ter que retirar, tá bom? Porque eu não perguntei, mas não vou apagar, senão vai ficar apagado aqui. Beijo. Isso, gente. Boa noite. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.